Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni, está no ar a 63ª edição Rádio Uni. Para começar, confira a leitura que a nossa petiana Aline Nunes fez do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui quem fala é a petiana Aline Nunes e essa é a leitura do conto Feliz Aniversário, de Clarice Lispector. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olária estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olária apareceu de azul marinho, com enfeites de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio, por razões óbvias. Não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido, para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos. 2 meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas. E o menino, acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olária, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, disse ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois, e como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, e estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olária, impertigada, com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olária, a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta. E à cabeceira da mesa grande, a aniversariante, que fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sungados pelo teto, em alguns dos quais estavam escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro, havia disposto o enorme bolo açucarado. E para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa e vestir a aniversariante logo depois do almoço. Puseram-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifaram-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado. Sentara à mesa. E desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa, na sala silenciosa. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecer aos carros que passavam, e de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava fascinada e impotente o vôo da mosca em torno do bolo. Até às 4 horas, entrara a nora de Olária, e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a situação de estar sentada de frente da concunhada de Olária, que, cheia das ofensas passadas, não via um motivo para desfitar desafiador a nora de Ipanema, entrara, enfim, José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente, que ruidosa se cumprimentavam,
como se todos estivessem esperando embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava era aposta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos, sim, senhor, disse José, filho mais velho agora que Jonga tinha morrido. 89 anos, sim, senhora, disse esfregando as mãos em admiração pública e como um sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como um grande recorde. Cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns sorrindo timidamente. 89 anos, ecoou Emanuel, que era sócio de José. É um brotinho? Disse espirituoso e nervoso. E todos riram, menos a sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe havia trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos, mas nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para os seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes, amarga e irônica. 89 anos, repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, com o levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, mais como uma prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique, e de costas para a aniversariante, que não podia comer frituras, eles riram inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada, sorrindo. Não, senhor, respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala em negócios. Está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje é o dia da mãe. Na cabeceira da mesa já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães, enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto as avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo, uma vela grande com um papelzinho colado, onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou, angustiada, se eles não estariam pensando que fora por uma economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer. Para a comida da festa que ela, a Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Então acenderam a vela, e José, o líder, cantou com muita força, entusiasmado, com um olhar autoritário, os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos, todos de uma vez! E todos de repente começaram a cantar alto como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir, e os que haviam cantado em inglês passaram a português. Já os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto de uma lareira.
E então escolheram o bisneto menor, que, debruçado no colo da mãe encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de saliva. Por um instante, bateram palmas à potência inesperada do menino, que, espantado e exultante, olhava para todos encantado. A dona da casa esperava com o dedo pronto no comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva a mamãe! Viva a vovó! Viva a dona Anita! Disse a vizinha que tinha aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennet. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó, disse a mãe dos 4 filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos, com ar íntimo e intrigante. E, como se todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó! E de súbito a velha pegou na faca. E sem hesitação, como se hesitando um momento, ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema. E não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há 1 ano atrás ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para sua pazinha. Em breve as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As pessoas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças, angustiadas, viam-se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já tinha devorado seu último bocado? E, por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos, sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José radiante. Está certo, recolheu-se Manuel, conciliador sem olhar a esposa que não o desfitava. Está certo, tentou Manuel sorrir e uma contração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mamãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com o olhar sonolento e entumecido, naquela cabecinha ardente e confusa. Aquele sim seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Ó desprezo pela vida que falhava! Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar luz àqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e tempo devidos com um homem bom a quem, obediente e independente, ela respeitara. A quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma alegria boa. Como pudera ela dar à luz àqueles seres risonhos, fracos e sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram, uns comunistas.
Olhou-os com a sua cólera de velha. Pareciam ratos, se acotovelando a sua família. Incoercível, virou a cabeça e, com força, insuspeita, cuspiu no chão. "Mamãe!" gritou mortificada a dona da casa. "Que é isso, mamãe?" gritou ela, passada de vergonha. E não queria sequer olhar para os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela da educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. "Mamãe, que é isso?" disse baixo, angustiada. "A senhora nunca fez isso!" acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros. "Quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe." Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir, terminou então confessando contrita para todos. Todos olharam a aniversariantes, compungidos, respeitosos, em silêncio. Pareciam ratos se acotovelando. A sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu, os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres que haviam escolhido! E que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido! Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulheres que na hora não aguentam a mão, aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, sabe? Que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brinco. Nenhum de ouro, a raiva sufocava. "Me dá um copo de vinho", disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com um copo imobilizado na mão. "Vovozinha, não vai lhe fazer mal?" insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. "Que vovozinha, que nada!" explodiu a amarga aniversariante. "Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas." "Me dá um copo de vinho, Dorothy", ordenou. Dorothy não sabia o que fazer, olhou para todos em pedido cômico de socorro. Mas, como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida, os sanduíches mordidos na mão, algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchando tão fora de hora a bochecha. Todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão, e olhavam impassíveis. Desamparada, divertida, Dorothy deu o vinho. Astuciosamente, apenas 2 dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperavam pela tempestade. Mas não só a aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que Dorothy lhe dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos, como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e as risadas. A nora de Eulália, que tivera o seu primeiro momento uníssono, como os outros quando a tragédia vitoriosamente parecia prestes a se desencadear, teve que retornar sozinha à sua severidade, sem ao menos o apoio dos 3 filhos que agora se misturavam traidoramente com os outros. De sua cadeira reclusa, ela analisava crítica aqueles vestidos sem nenhum modelo, sem um drapeado, a mania que tinham de usar vestidos preto com um colar de pérolas, o que não era moda coisa nenhuma, nada passava era de economia. Examinando distante os sanduíches que quase não tinham levado manteiga, ela não se servia de nada, só comera uma coisa de cada para experimentar. E por assim dizer, de novo a festa estava terminada. As pessoas ficaram sentadas, benevolentes, algumas com a atenção voltada para dentro de si, à espera de alguma coisa a dizer, outras vazias e expectantes, com um sorriso amável, o estômago cheio daquelas porcarias que certamente não alimentam, mas tiram a fome, sabe? As crianças, já incontroláveis, gritavam, cheias de vigor.
Umas já estavam de cara imunda, as outras, menores, já molhadas. A tarde cala rapidamente. E Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu segredo. Que é que ela tem? Alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça. Mas também não responderam. Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar. Mas as luzes eram mais pálidas que a tensão pálida da tarde. E o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, no entanto, se alegrava cada vez mais e penetrava pelas janelas como um peso. Tenho que ir, disse perturbada uma das noras, levantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se ergueram sorrindo. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso, de cada um como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. E impassível, piscando, percebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas que lhe diziam, tentando dar um final arranco de efusão ao que não era mais senão o passado. A noite já viera quase totalmente. A luz da sala parecia então mais amarela e mais fraca. As pessoas envelhecidas, as crianças já estavam histéricas. Será que ela pensa que o bolo substitui jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda a olharam uma vez, a aniversariante era apenas o que parecia ser. Sentada à cabeceira da mesa imunda, com a mão fechada sobre a toalha, como encerrando um cetro, e com aquela mudez que era a sua última palavra. Com um punho fechado sobre a mesa, nunca mais ela seria apenas o que ela pensasse. Sua aparência, afinal, a ultrapassara, e superando-a se agitava serena. Cordélia olhou-a espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz nora que, sem remédio, amava talvez pela última vez. É preciso que se saiba. É preciso que se saiba que a vida é curta, que a vida é curta. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha cabeceira da mesa. Passara o relance, e arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a nora seguiu-o espantada. Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunir em torno da mãe. Pigarreou José, lembrando-se de que a jonga é quem fazia os discursos. Da mãe, vírgula. Riu baixo a sobrinha, e a prima mais lenta riu sem achar graça. Nós temos, disse Manuel, acabrunhado sem mais olhar para a esposa. Nós temos esse grande privilégio, disse distraído, enxugando a palma úmida das mãos. Mas não era nada disso, apenas o mal-estar da despedida. Nunca se sabendo ao certo o que dizer, José esperando de si mesmo com perseverança e confiança a próxima frase do discurso. Que não vinha. Que não vinha, que não vinha. Os outros aguardavam. Como jonga fazia falta nessas horas. José enxugou a testa com o lenço. Como jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara. E isso dera a jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, pondo um muro entre a sua morte e os outros. Esquecera-o, talvez. Mas não esquecera aquele mesmo olhar firme e direto, com que desde sempre olhara para os outros filhos, fazendo-os sempre desviar os olhos. Amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico, risonho. E de repente veio a frase. Até o ano que vem, disse José subitamente com malícia, encontrando assim, sem mais nem menos, a frase certa, uma indireta feliz. Até o ano que vem, hein? Repetiu com receio de não ser compreendido. Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha que espertamente sempre vivia mais um ano. No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso, esclareceu melhor o filho Manuel, aperfeiçoando o espírito do sócio. Até o ano que vem, mamãe. E diante do bolo aceso, disse ele bem explicado, perto de seu ouvido, enquanto olhava obsequiador para José. E a velha de súbito cacarejou um riso frouxo, compreendendo a alusão.
E então ela abriu a boca e disse: Pois é. Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos: No ano que vem nos veremos, mamãe. Não sou surda, disse a aniversariante rude, acarinhada. Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado certo. As crianças foram saindo alegres, com o apetite estragado. A nora de Eulália deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. As escadas eram difíceis, escuras. Incrível insistir em morar num prédiozinho que seria fatalmente demolido mais dia ou menos dia. E na ação de despejo, Zilda ainda ia dar trabalho e querer empurrar a velha para as noras. Pisado o último degrau, com alívio, os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. Era noite, sim, com o seu primeiro arrepio. Adeus, até outro dia, precisamos nos ver, apareçam, disseram rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando o céu à procura de um sinal do tempo. Todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia talvez, agora sem perigo de compromisso, ser bom e dizer aquela palavra a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente. E olhavam-se sorrindo, mudos. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes sem brusquidão. Até o ano que vem, repetiu José em direta feliz, acenando a mão com vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos esvoaçavam. Ele era gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração. Até o ano que vem, gritou José eloquente e grande, e sua altura parecia desmoronável. Mas as pessoas, já afastadas, não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que felizmente havia mais do que uma brincadeira na indireta e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do bolo aceso. Enquanto que outros, já mais no escuro da rua, pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda. Mas eles, sinceramente, nada podiam fazer a respeito. Pelo menos 90 anos, pensou melancólica a nora de Ipanema. Para completar uma data bonita, pensou sonhadora. Enquanto isso, lá em cima, sobre as escadas e contingências, estava a aniversariante, sentada à cabeceira da mesa, ereta, definitiva, maior do que ela mesma. Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. A morte era o seu mistério. Curiosidades. O conto Feliz Aniversário faz parte do livro Laços de Família, publicado em 1960. A obra inclui 13 textos da autora, entre eles Amor, A Imitação da Rosa e o conto que dá título à obra, Os Laços de Família. Em 1961, Laços de Família recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Conto. Ouça a seguir a entrevista que as nossas petianas Ilma e Jéssica fizeram com a professora Rosélia sobre as experiências de trabalho com a AE. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Hoje nós estamos aqui na escola CIEP, denominada Luiz Maria Ferraz, né? E estamos aqui com a professora Rosélia, que inclusive é minha afilhada querida, e a gente vai fazer uma entrevista com ela sobre a inclusão. Daí é a petiana Jéssica e eu, petiana Ilma, que vamos fazer essa entrevista hoje. Que tipo de formação tu possui para essa área? Tudo bem, boa tarde. Para essa área eu possuo a formação, eu tenho que ter pedagogia e tem que ter alguma coisa ligada à inclusão. A minha formação é educação especial e inclusiva. E também tenho pós de atendimento educacional especializado e psicopedagogia institucional e clínica. Mas o que me habilita para ocupar o cargo que eu estou hoje é educação especial e inclusiva. Tá, a educação inclusiva, como é que tu se encontrou nessa área? Porque eu sempre trabalhei, eu sempre fui prof, né? E quando eu trabalhava numa escola particular aqui da nossa cidade, a escola Vasco, ela sempre foi muito inclusiva.
Então eu comecei a ter sempre bastante aluno referente à inclusão e aí fui gostando dessa área e acabei passando para essa área. Tomaste o gostinho tomei o pela gostinho inclusão. e fui para essa área. Legal. Sim, e é muito interessante também que o município se tornou também referência, né? Sim, aqui o nosso município ele tem uma referência bem boa, digamos assim, de apoio, porque quando as crianças, eu sou estado, né, no meu estado, mas o município, no ato da matrícula, a criança já vai direcionada para um monitor. Ele tem algumas coisas diferentes do estado, mas o estado também está indo muito bem. Sim, o Estado também possibilita, por exemplo, uma sala. Possibilita, nós temos aqui na nossa escola, eu tenho a minha sala, né, que é a sala de recursos, e nós temos uma sala de apoio, que é uma salinha ela tem menos estímulos. Seria para quando um aluno autista a gente começa a detectar os sinais da crise, a gente encaminha ele para lá, para ele ficar naquele ambiente sem estímulo sonoro, sem interação, que é para ele se autorregular. Sim, e é muito interessante também ter essa sala, sabe? Porque caso o aluno ele entre em crise, ele Sim. tem para onde ir. Isso. E as professoras também conseguem auxiliar. E normalmente, assim, vocês é que detectam o É problema da que a criança? gente, assim, ó, a criança ela chega pra gente com algumas queixas familiares, né? Aí a professora da sala normal, ela também percebe alguma coisa e ela encaminha para nós, pro AE. Aí o que acontece? Eu faço alguns testezinhos para eles e encaminho ele, faço um pequeno relatório e encaminho ele pro pediatra dele. Aí o pediatra vai mandar ou pro psicólogo ou pro neuropediatra e aí ele começa A partir daí até ter o diagnóstico. Até ter o mesmo. diagnóstico, Tá certo. E como é que é a família em relação a entender o diagnóstico muitas vezes? Às vezes a família não aceita. Tem famílias Complicado. que é bem complicado, não aceita. Tem algumas que tem mais instrução, aí elas conseguem, né, já aceitar, ou às vezes tem algum parente que tem algum laudo, né? O nosso público aqui, a maioria é autista, mas tem famílias bem complicadas. Até eu tenho casos que a família não leva a escola, encaminha, a família não leva, e aí a criança vai indo, tipo lá na quinta série, no 5º ano, começa a barrar, tipo, na aprendizagem, aí a família resolve procurar. Eu diria, né? Mas aí os recursos já se tornam... Sim, aí as fases, né, que eles têm que seriam exatamente. de alto rendimento naquela faixa etária, ele já perdeu, né? Sim, já começa a ficar mais limitado a aprendizagem Limitado, também. Há quanto tempo você atua na escola? Aqui desde 2022, 4 anos que eu estou aqui. 4 anos. Mas tu já trabalhava Já antes, não, né? eu trabalho em educação, imagina, desde 1998. Eu sou professora, mas especificamente nessa área que eu estou agora é desde 2022. Antes era professor de anos iniciais, série regular, né? Tá certo. E série regular é algo que ensina, né? Bastante. Sim, bastante. Sim. Quais as estratégias que você utiliza com os alunos? A gente pode ver como aqui bem colorido, a gente utiliza bastante jogos, né? Muito jogos, e a gente pesquisa o interesse deles, ó. Aquele mocinho ali, ele gosta muito de computadores, então eu faço uma troca com ele, ó. Ele joga um pouco joguinhos educativos, né, que a gente usa na escola, e aí eu faço alguma atividade com ele depois tranquilo. É interessante. E a gente faz essa troca com eles, principalmente com os pré-adolescentes e adolescentes. Os pequenos não tanto, mas hoje em dia o adolescente ele tem tanta coisa na internet, tanta coisa diferente, que fica meio difícil tu chamar a atenção, né? Tá certo. Fora quando eles têm algum foco. Se eles têm algum foco em algum determinado assunto, aí... Conforme as necessidades deles. Fica super tranquilo aí, conforme a necessidade. O bom é que tu vai conhecendo também os alunos, sabendo como abordar também, né? Sim, a nossa escola ela é uma escola integral. Então eles passam o dia todo na escola. E aí fica mais fácil da gente, né, de conhecer. E como você adapta os conteúdos e as atividades para que todos participem? Nós temos o Estado, a gente tem um plano, Plano de Desenvolvimento Individualizado, um documento chamado PDI. E esse documento, eu, professora da sala de recurso, faço junto com o professor da sala de aula. Depois que ele fez aquela avaliação diagnóstica do que o aluno sabe, do que o aluno não sabe, né? Matemática ele sabe multiplicar, mas ele não sabe dividir. Aí a prof traz tudo isso para mim. Aí eu e ela junto, a gente vai
traçar como se fosse um plano da vida escolar ali. O que a gente vai fazer no primeiro bimestre? Vamos fazer com que ele entenda, então, o que é divisão. Aí a gente coloca eu e ela aí, dali a gente faz as estratégias, joguinhos. O que vai chamar atenção? A partir daí, se ele não alcançou, pro segundo bimestre, a gente volta naquilo ali. Por isso que é um plano individual, é um planinho só daquele aluno. Cada aluno com um laudo ou que está em avaliação, né, que ele não precisa ter só o laudo para ser atendido por mim. Se ele tá na fila, porque a fila de espera é grandíssima, né? Se ele tá na fila de espera... tem isso também. Aí é assim que a gente faz. Ele tem um planinho individual só para ele. A gente trabalha em cima daquilo ali. Como se fosse até mesmo um plano de ensino, né? É, um plano de ensino, um plano de cada desenvolvimento. atividade para aquele aluno ali. Conforme ele, a adaptação. Ele vai fazer a mesma coisa que os colegas? Vai, mas vai fazer adaptado. Por exemplo, os colegas estão trabalhando as 4 estações todas junto, aquele conteúdo. Eu vou trabalhar com ele só uma estação, porque ele não vai conseguir pegar todas junto. Aí eu vou trabalhar só aquela ali. Mas é paralelo, não é o colega trabalhando um assunto e ele outro, não. É todo mundo trabalhando o mesmo, só que com ele mais centrado naquela dificuldade dele de assimilar, né? De reter o conhecimento. Só que com maneiras diferentes. Com maneiras diferentes. Parte por parte, que nem um quebra-cabeça. Isso, com maneiras diferentes. Como tu já mencionou sobre o planejamento, né? Vocês têm um planejamento coletivo junto com as professoras. Uhum. A escola, ela oferece recursos suficientes para garantir a inclusão? Sim, temos bastante recursos. Temos bastante jogos, temos recursos de informática, temos recurso dessa sala. A escola ela é uma escola bem equipada. Assim. A nossa direção está sempre correndo atrás. Assim, isso é muito bom, né? É muito importante. Ter o apoio da escola, né? Porque na maioria das vezes às vezes é complicado, gente. E a nossa assessora direto também, tu fala com ela pelo celular, aconteceu algum caso, né? No caso lá, em seguidinha ela já te responde, ela vem na escola te visitar se tá com alguma dificuldade, que às vezes a gente tem alguma dificuldade com as mães, né? Aí ela intervém, ela faz aquela mediação. Né? Sim, ainda mais que trabalha com adolescente, com criança, é algo difícil também, assim, às vezes os pais vão intervir. Sim, E quais os principais desafios que você enfrenta no dia a dia? Nós enfrentamos o nosso principal de todos é o diagnóstico. Por quê? Porque assim, nós temos o Daniel mesmo ali, o Daniel tá na fila de espera desde quando eu cheguei aqui, desde 2022. Imagina. E aí assim, a fila de espera assim, para um psicólogo é 200 crianças, 300. Então, é muito o nosso município, ele só tem, para todo município tem só uma fono. Então o andamento, né, do trabalho para conseguir porque depois que a gente tem o diagnóstico nos dá um norte, né? Tu vai trabalhar assim, claro, não é só nós, é todas as terapias integradas, mas ele vai te dar um norte de onde tu seguir. Enquanto tu não tem, tu fica a tua suposição, porque eu mesmo como professor de sala de recursos, a gente não dá um diagnóstico, a gente supõe que tem aquilo, tu trabalha aquilo, mas daqui a pouco é outro diagnóstico totalmente, aí muda o teu jeito de trabalhar as tuas estratégias, né? O principal é a fila de espera para o diagnóstico. Essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. E o diagnóstico é algo que te ajuda a trabalhar também com o aluno. Porque se tu não tem diagnóstico, tu tá pressupondo que ele tem alguma coisa, mas... E a gente não consegue especificar o trabalho para aquela coisa, né? Sim. Então aí fica bem difícil. Porque as estratégias ficam limitadas também, né? Sim. E para as terapias também, tudo é fila de espera. Infelizmente, a demanda é muito grande, e aí o município não consegue, né? É muita criança. É muita criança. É muita criança, adolescente também. Sim. Precisamos de mais políticas públicas. É verdade. O que você aprendeu trabalhando nesse contexto? O que eu aprendi trabalhando nesse contexto? O que acrescentou para ti? A visão, né? Várias visões diferentes, né? Da pessoa, do ser humano. E todos nós temos alguma limitação, mas essa limitação, se ela for incentivada, se ela for bem trabalhada, se a gente conseguir dar um norte para ela vai ser superada. Talvez não 100%, mas que aquele pouco por cento que ela for vai diferenciar na vida daquela criança. Que às vezes eu costumo dizer muito com as professoras aqui, né? Às vezes as gurias têm muito, porque o aluno do AEE, ele é o aluno assim, ele é o aluno diferente da turma. Tu tem uma turma com 30,
Se tu 29, 28 vai avançar, tu tem 1, 2 que não. E às vezes o aluno do AE, o avanço dele é o que ele conseguir ir no banheiro sozinho, ele conseguir apontar um lápis. E aí a professora... É as mínimas coisas. E às vezes as gurias ficam muito culpadas, né? Tipo, ai, porque eu ensino e não aprende, parece que eu não tô trabalhando. E aí eu acho que é isso, assim. Qualquer passo que o aluno der já é um avanço. Já é uma vitória, é um avanço. Eu sempre dizendo para elas, de gurias, o 1% que ele conseguiu do 10% que vocês, para ele vai fazer a maior diferença na vida dele. Vai fazer uma diferença muito grande. Sim, até porque são anos, né, na escola, e algo que, por exemplo, ele conseguir pelo menos uma autonomia já é um avanço. Claro. Quanto às famílias dos estudantes inclusos, eles participam das atividades? Eles participam das atividades, digamos assim, ó, por exemplo, tem vai ter festa junina da escola, vai ter uma apresentação, eles vêm tudo, mas as atividades do dia a dia com o aluno, não. Não. Eles participam nesse sentido, assim, são famílias participativas. Nós temos a Se invernada. tiver um evento... Tem um evento na escola, eles vêm, nós temos um aluninho autista que é da invernada, a família leva ele, traz, então, quando a professora tem alguma apresentação, mas aí efetivamente nas atividades, não. Não. Sim. E é interessante também essa participação dos pais, né? Sim. Porque até os filhos, eles se sentem mais seguros muitas vezes. Sim, claro que eles ficam mais, se sentem, né? Com certeza, né? Qual mensagem você falaria para quem deseja seguir essa área? Que a área, às vezes, ela pode ser muito difícil, mas é uma área muito gratificante. Porque assim, ó, nós temos o nosso mundo, né? O nosso mundão. E a inclusão, ela tem vários mundinhos pequenos, porque cada um deles é um mundinho diferente. Eles não se assemelham tanto, né? Pela dificuldade que ele tem, pelas coisas que ele faz. Eu vou ter que entrar naquele mundo, eu vou ter que fazer um trabalho diferenciado. Então, eu acho que é isso, é a variedade de mundos que a gente consegue atingir na educação. Tem muito de doação, da própria também, professora, né? Muito de doação. E também deve ser muito gratificante ver os avanços dos alunos também. É muito gratificante. Nem sei como dizer o quanto gratificante que é ver um deles fazer... escrever um nome que às vezes eles não sabem, a gente acha que a gente escreveu o nosso nome, né, gurias? O nosso nome e sobrenome. É tão simples, né? É tão simples, mas assim, levou 3 meses, porque não conseguia reter, sabia fazer o primeiro nome, mas não conseguia entender o sobrenome. E aí lá um dia senta, eu sei, quer ver? Aquilo é a coisa mais boa da tua vida. Que legal, acredito. E é algo que também o aluno acaba levando pro resto da vida. Sim, claro, imagina, aí tu já pode acessar e escrever, aí tu pode tirar uma identidade, porque tu não vai tu vai saber escrever o teu nome, né? Ele entendeu que ele tem nome e sobrenome, ele não tá só desenhando aquele nome, né? Então acho que era isso, né? Muito obrigada por participar. A gente te agradece muito pela tua colaboração. Da escola, quando quiserem vir fazer um projeto, quiserem conhecer eles. Coisa boa. Podem vir, tá? Então, muito obrigada também. De apoio. Tá bem, muito obrigada. Obrigada, então. Curiosidades. O decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, determina que o entendimento educacional especializado, conhecido como AEE, deve constar no projeto político-pedagógico das escolas, envolver a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. Por fim, fique com a leitura dramatizada em homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, protagonizada por Eduarda Mansky, Flávia Robin, Yasmin Trindade e Fernanda Morrudo. PET Letras apresenta radionovela Na Fugacidade de Veríssimo, uma homenagem ao escritor e jornalista Luiz Fernando Veríssimo. Aviso! Se sentir necessidade de levar os textos a seguir a sério demais, por favor, não leve. Ouça agora, de domingo.
Outro assim. O quê? O quê? O que você disse? Outro assim? É. E o que tem? Nada, eu só achei engraçado. Eu não vejo graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso no domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também. Desiderato. Resquício. Resquício de domingo. Não. Segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual é o problema? Retiro o outro sim. Não, retiro é uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa o outro sim. Tem que saber a hora certa, além do dia. Aliás, uma palavra que eu uso pouco é aliás. Pois você não sabe o que tá perdendo. Aliás, é ótimo. Muito bom também é não obstante. Não obstante, acho que essa eu nunca usei. Não obstante é de sábado. Quais são as outras palavras de domingo? Bem, tem bel prazer. Meu prazer é fantástico. Trâmites, paulatino ou paulatinamente, destarte. A miúde é de domingo? Não, meio de semana. De domingo é assaz. Mas o que é que você estava dizendo? O que era mesmo? Eu parei no outro sim. Não, eu não aceito outro sim. Como não aceita? Não quero. Outro sim não. Usa outra palavra. Mantenho o outro sim. Então é fim de papo. Você vai me tirar o outro sim da boca? Eu tive um trabalho danado pra arranjar uma frase pra encaixar o outro sim e agora eu não posso usar. Pra cima de mim, não. Deveras, eu... Deveras, não. Mas deveras é de domingo. Não, retiro deveras. Retiro deveras. Em sequência, a aliança. Esta é uma história exemplar. Só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio, ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu, fictício, claro. Ele estava voltando para casa como fazia com fidelidade rotineira, todos os dias à mesma hora. Um homem de seus 40 anos, naquela idade que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarcande, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco. Não um dos grandes macacos que o desafiavam no jangal dos seus sonhos da infância, mas o macaco de seu carro tamanho médio que provavelmente não funcionaria a resignação e reticências. Conseguiu fazer o macaco funcionar, ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para o bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou acreditar. Limpou as mãos melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher, imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo as perguntas da mulher antes de ela fazê-las. Você não sabe o que me aconteceu. O quê? Uma coisa incrível. O quê? Contando, ninguém acredita. Conta! Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada? Não. Olhe. E ele mostraria o dedo da aliança sem a aliança. O que aconteceu? E ele contaria tudo, exatamente como acontecera. O macaco, o óleo, a aliança no asfalto, o chute involuntário e a aliança voando para o bueiro e desaparecendo. Que coisa. Não é difícil de acreditar? Não, é perfeitamente possível. Pois é, eu... Seu cretino! Meu bem! Está me achando com cara de boba, de palhaça. Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo pra namorar. É ou não é? Pra fazer um programa. Chega em casa a esta hora e ainda tem a cara de pau de inventar uma história que só um imbecil acreditaria. Eu sei onde é que está essa aliança. Perdida no tapete felpudo de algum motel, dentro do ralo de alguma banheira redonda, seu sem vergonha. E ela sairia de casa com as crianças, sem querer ouvir explicações. Ele chegou em casa sem dizer nada, porque o atraso, muito trânsito, porque essa cara, nada. E finalmente... Que fim levou a sua aliança? Eu tirei pra namorar, pra fazer um programa e perdi no motel. Pronto, não tenho desculpas.
Se você quiser encerrar o nosso casamento agora, eu compreenderei. Ela fez cara de choro, depois correu para o quarto e bateu com a porta. 10 minutos depois, reapareceu. Disse que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. O mais importante é que você não mentiu pra mim. E foi tratado de jantar. Fique agora com os nossos patrocinadores. A radionovela volta já. Manual do Joelhaço, um guia prático de psicanálise e exclusivo do Analista de Bagé. Compre agora nas melhores livrarias. Borracharia Nova Aliança, confie na gente, evite constrangimentos. Cadeados para lixeiras do Luiz, proteja o seu lixo. Compre agora no bolicho mais próximo. Somente no consultório do Analista de Bagé você encontra cuias em formato de seio. Para adquirir, entre em contato com Lindalva na recepção. Ouça agora o lixo. Encontraram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610? E o senhor do 612? É. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu o quê? O seu lixo? Ah. Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida e como eu não sei cozinhar... Entendo. A senhora também... Me chame de você. Você também, perdoe minha indiscrição. Mas tenho visto uns restos de comida em seu lixo, champignons, coisinhas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes, mas como mora sozinha, às vezes sobra. A senhora... não, você não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo do Espírito Santo. É, mamãe escreve toda semana. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope, achei que era a letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Más notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul, há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro, começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase, já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro o buquê de flores com cartãozinho jogado fora. Depois muito lenço de papel. É, chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que estou com um pouco de coriza. Ah. Vejo muitas revistas de palavras cruzadas no seu lixo. É, sim, bem, eu fico muito em casa, não saio muito. Sabe como é que é? Namoradas? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já está analisando meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado. Quando eu examinei seu lixo, eu decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu meus poemas?
Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida, a privacidade se integra com o que sobra dos outros. O lixo comunitário e a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... Ontem no seu lixo... O quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? É. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar essa cozinha? Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? Confira o que os vagalumes fazem de dia. Cenário: um homem e uma mulher se encontram em um café. Paola! Desde o começo ele a chamar assim, como se o nome dela fosse espanhol. Esse nosso caso... Que caso? Nós não estamos tendo um caso? Que ideia, Dan! Se nós não estamos tendo um caso, estamos tendo exatamente o quê? Sei lá, mas caso não é. Paola! Caso é assim uma coisa clandestina, adultério. Precisa ser casado. Acho que quando tem sexo no meio é caso, independente do estado civil. Que ideia! Nada disso. O que nós estamos tendo é um namoro. Não, namoro eu conheço, não é namoro. Então é amizade. Só porque a gente dorme junto não pode ser amizade? Paola, há 7 meses nós só dormimos um com o outro. Nos vemos todos os dias, andamos abraçados na rua. Então, uma boa amizade. Comemos sorvete de casquinha com a mesma colher, Paola. E daí? Em certas sociedades primitivas, comer sorvete de casquinha com a mesma colher vale mais do que pacto de sangue. Não vem. E o que você diz quando você está tendo um... Eu sei o que eu digo. Dazinho, amor, vida, paixão. É emoção, ora. Nessas horas a gente diz qualquer coisa. Uma amiga minha grita o nome de todos os apóstolos. E você que quando me vê só falta chorar? Mesmo que a gente tenha dormido junto na noite anterior. 8 horas sem me ver e faz um escândalo. Mas eu estou tendo um caso com você. Um caso muito bonito. Pena que você não esteja participando dele. Não venda. Não, tudo bem. Somos apenas bons amigos. Onde está escrito dazinho, amor, vida, paixão, leia-se. Ai, que bom. Está certo. Não é amizade, mas não é caso. Romance, então? Também não. Um espasmo, um descontrole hormonal. Para. Uma história? Isso, uma história. Está rolando uma história entre nós. Que tipo de história? Como que tipo? Cômica, séria, trágica. Acaba como? E eu sei. Só para minha orientação. Por que isso de repente? Por que essa preocupação? Estamos tendo uma história legal, sem grilo. Mas nós não sabemos o que é. Você não tem necessidade de saber o que está acontecendo com você? Pra quê? Deixa acontecer. Imagina se essa história acaba em crime. Tudo que está acontecendo agora ganha outro significado. Nós podemos estar vivendo um prólogo de uma tragédia sem saber. Se a gente soubesse o que é e como acaba. Ah, é? Se eu soubesse que você ia me matar no fim, sabe o que eu fazia? Matava você agora. Mudava o fim. Exatamente. Nós precisamos saber o que está nos acontecendo para agir conscientemente, para aproveitar melhor a história até mudá-la. E mesmo você, incapaz de matar uma mosca?
mas você não me viu com mosquitos. Quer saber de uma coisa? Uma vez, quando eu era guri, desmembrei uma formiga. Você não me conhece. Me ouve. E se esta história acaba em casamento, filhos, essas coisas, hein? E se acaba em almoços de domingo e planos de saúde, nós precisamos saber no que estamos nos metendo. Sabe o que eu acho? Que eu vou mesmo matar você. Assim você fica sabendo o fim e para de chatear. Paola... Tá aí. É um conto. Um conto? Daqueles que começam no meio do diálogo, não acontece nada e termina no ar. Ninguém fica sabendo o que vai acontecer depois. Não faz isso comigo, Paola. Um título que não tem nada a ver com nada. Um conto, Paola? Isso é só um conto? Um naco de história? Um diálogo perdido? Por fim, ouça uma entrevista exclusiva com o analista de Bagé. O Cula Jornal foi o jornal da Cooperativa dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, que funcionou do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Então, analista, qual é a sua escola? Segue os ensinamentos de Freud, Jung, Haidt ou Honório Lemos? Pois sou freudiano, de carregar bandeirinha, mas não desprezo os demais. No meu consultório tem uma guampa esculpida com as caras do Aldener e Jung. A dona Melanie Klein também era china de se apresentar para a mãe. Coisa muito especial. Já esse tal de Reich, nem pra tata bosta. Reich para mim é prenúncio de cuspida. Qual a importância do barranco na formação do psiquismo gaúcho? É importante, barbaridade. Lá na fronteira se diz que nem toda mulher é vaca, mas toda vaca é mulher. Quando me vem um paciente com histórias que o estresse não deixa ele trepar, ou a mulher é dominadora, ou ele acha o sexo mais nojento que o mocotó de ontem, eu diagnostico na paleta. Esse não barranqueou. Não há coisa mais linda que uma barranqueada, a céu aberto. Desenvolve o membro e o amor à natureza. E se o vivente me disse que na terra dele não tinha barranco, repico em cima. E não tinha formigueiro? Não tem desculpa. Quando eu era guri, ia pro campo de banquinho. Se um paciente sonha frequentemente que está correndo nu, com guirlandas de flores nos cabelos, as faces rosadas e um relógio da Farsul debaixo do braço, qual é a terapia indicada? O sonho é fácil de interpretar. O índio velho obviamente se identifica com as classes produtoras gaúchas, que não param de leva. Enquanto for sonho, está especial. No dia em que ele aparecer assim no consultório, dou-lhe um tranco de vira cadeira. Ouve-se dizer que o senhor não cobra suas consultas em dinheiro. Prefere uma porquita no esplendor da adolescência, uma ovelhita buena de retoço ou até mesmo uma galinhazita experimentada. É verdade? Já vi que o amigo tem vocação de fresteiro. Posta babando no meu tapete malhado. Já se viu? Recebo pagamento em espécie, inclusive animal, mas não costumo envolver emocionalmente com meus honorários. É verdade que uma ocasião um latifundiário esquizofrênico de Dom Pedrito, que era metade PB, metade PSDB e ainda tinha uma partesita PDT que atiçava as outras duas, me pagou a consulta como égua castanha buenacha. Coça para não fazer feio em exposição ou no motel Ipanema. Quase não resisti, mas finalmente me segurei nas bombachas, mesmo porque Hortência não compreenderia. A Hortência é a sua senhora? Não. A Hortência é uma pata que mora comigo, mais ciumenta que mulher de tenente. Qual a sua reação diante de uma paciente que chega cuspindo fumo nos seus pelegos, calçando 44 bico chato e dizendo que está disputando posição na zaga central do Guarani? Desabotou as braguetas e bota a careca para fora. Se ela quer competição, então vamos ao que interessa, tia. O senhor também vai para a cama, para os pelegos, com suas pacientes? Se o caso da moça me parece ser simplesmente falta de bagiense, vou. Mas também depende da China. Se apetece, se tomou banho e outros etc., pois fiz o juramento de Hipócrates, mas não sou hipócrita.
E tem outra coisa. Como os amigos sabem, hora de psicanalista tem 50 minutos. E 50 minutos nem sempre é o bastante para chegar ao fundo da questão. Gaúcho com ejaculação precoce é o que leva meia hora. E eu gosto de fazer tudo como manda o almanaque. Tiro até as cirolas. Quem trepa de vestido é Padre Tartaruga. É verdade que o analista de data que o preparou foi o Paixão Cortes? Não, o Paixão não é analista e nem poderia ser. É um índio muito grosso. Este é um negócio pra gente sensível. Empurra essas carteiras pra cá, que tá me subindo daqueles de assustar bulldog. Obrigada. Qual a sua explicação para o veadismo que campeia no Rio Grande? Não quero falar mal, mas tem entrado muito Uruguai ultimamente. E é preciso entender que gaúcho marica sempre houve. Tem gaúcho aí sem bigode, de costeleta curta, com estribo de anão, que nem por isso é viado. Se bem que tá ali, marica, nem todo mundo corta a unha com facão. Agora esse negócio de homossexualismo é frescura. Uma vez um índio velho, que até eu tava analisando, disse que tinha se apaixonado por mim. A tal de transferência, o Freud disse que devia se deixar sempre um revólver carregado à mão em casos extremos. E o índio velho era macho, de 3 culhões, tia. Seu perfume era francês, o Churac, depois do Cooper. Disse que estava apaixonado por mim. Eu disse não. E ele disse tô. E eu disse te fecha. E ele disse, mas é verdade. E eu disse, quer parar de falar e prestar atenção na música? Tu tá pisando nos meus pés? Mas um mês depois estava curado. E é verdade que insistiu em ficar com 3 cabelos meus do meu peito para guardar no livro do Vinícius. Mas tá emprenhando até a China de delegado. Não existe gaúcho homossexual. Existe bagiense que não deu certo. Dizem que a bomba de chimarrão é um tal de símbolo fálico. Símbolo fálico é o cacete. O senhor já descobriu a porção mulher do gaúcho? Já. E ela se chama Noemi. Todo gaúcho tem ego, superego, id e Noemi. Eu apresentei essa tese num congresso no México e foi vaiado. Mas sustento. Inclusive, através da análise, já penetrei no inconsciente de muito guasca grosso e fiz contato com a Noemi. Uma vez, com hipnotismo, fico balançando um rabo de terneiro na frente do paciente dizendo, dorme, filho da mãe. Consegue salvar um guasca do Alegrete que estava quase perdendo. O caos era que a Noemi queria morar no Baixo Leblon, ia vernissage de sandália, e o vivente queria ficar na fazenda curando picheira. Dei uns trancaços na Noemi dele e ela se aqueitou. Nenhum gaúcho quer sair do Rio Grande do Sul por vontade própria. É sempre a Noemi que emigra e leva o pobre junto. O senhor fez seu curso em Paris, Viena, Nova York ou Passo Fundo? Em Paris, Viena e Nova York, com especialização em Passo Fundo. Antes, quem tinha lenço branco no pescoço ia para um lado e os de encarnado para o outro. Mas agora a gauchada está praticando essa tal de amizade colorida. Que mudança foi essa? Coisas do Noemi. Por falar no assunto, o senhor é maragato ou chimango? Maragato, Guarani Internacional, Yolândia Pereira, João 23, Sal Grosso em vez de salmoura, tango a mulher ancuda, pinga ardida, fumo de rama, filme de pirata e não sei cagar sem ler o correio. E o tal de feminismo, que tal lhe parece? Sou a favor. Acho que toda mulher deve lutar por sua igualdade, desde que não interfira com o serviço da casa. Depois de pendurar as roupas, ela pode fazer o que bem entender. Falam da existência de uma nova mulher, uma nova moral, o tal de novo pacto afetivo. O que é que o senhor acha? Uma vez veio um casal me consultar e trouxeram uma amiga junto. A moça era que nem em casa de esquina, dava para os 2 lados. Já fiquei aqui, massageando meu fumo e cuidando da trinca. Os 3 se acomodaram no divã e se empeçaram a charolar. Bandalheira vai, bandalheira vem, descobri que estavam com problema. A tal da avulsa conheceram o sargento da brigada, Salustiano, vulgo barril, e queria levar o bicho para morar com os 3 porque era autêntico, entende? Os outros ficaram com ciúmes, mas logo se deram de conta que os ciúmes era uma recaída burguesa e careta, e estavam confusos. O que é que eu achava? Virei o divã com o pontapé e corri os 3 a tapa. Sou a favor da nova moral, mas pouca vergonha não. E essa tal de maconha, o senhor aprova sua liberação?
porque não há como controlar. Ouvi falar que tem gente alimentando boi com cogumelo alucinógeno e depois sumando a bosta seca. É como se dizem na minha terra, para besteira e financiamento do Banco do Brasil, sempre serão de jeito. Já se sabe que existe uma revolução de costumes. Ela só atinge a classe média ou o proletariado também entrou nesse rebuliço? Pela minha clientela do INPS, posso dizer que a peonada também foi atingida nos seus costumes e o costume de comer, por exemplo. E a técnica do joelhaço? Como é que foi descoberta? Aprendi com o médico dos meus tempos de piá. Quando a gente dizia que estava com dor de ouvido, ele dava um beliscão no braço até a gente gritar: tô com saudade da dor de ouvido. Também apresentei a tese do joelhaço no congresso de psiquiatria. Os bendinhas quase desmaiaram. Sou um pioneiro na sua aplicação da psicanálise. Como o senhor explica o fato do seu conterrâneo Milito, mais conhecido como General Garrastazu Médici, não tê-lo convidado para suas bodas de ouro? Não me importei. Nossas famílias não se davam. Quando anunciaram que um filho de Bagé era o mais novo presidente da Revolução, meu pai observou: bem feito. Quem mandou sair daqui? E a tal história de poder e sexo? Dizem que quem tem o primeiro não faz o segundo. Qual é a sua opinião? Pelo contrário, o poder é estimulante. Quem tá no governo tá sempre com tesão de seminarista. Só muda o objeto da paixão do homem. Em vez da mulher dele, é a nossa paciência. E qual a sua opinião sobre Fernando Gabeira? Fernando Gabeira me lembra um caos. Lá em Bagé tinha um boliche chamado Batos. Era onde a indiada se reunia para coçar o saco, tomar cana com pólvora e contar histórias pelotense. Se passasse um homem bem barbeado pela porta, vinham os assobios e gritos: sai, Rosinha, tá passando Bambi. Mas volta e meia aparecia um moço no boliche. Bota de salto alto, cabelo mechado, brincos e passinhos de quem não quer peidar. Entrava, ia até o balcão e tomava fanta-uva com o dedinho levantado. E a indiaiada quieta. Aí o moço rodopiava e saía. E se alguém estranhasse aquele respeito com o veado, ouvia logo a explicação. Para entrar ali naquele jeito, o cara tinha que ser macho. Muito macho. Uma pergunta de analista. Como foi a sua infância? Uma infância normal. O que eu não aprendi tudo do galpão, aprendi atrás do galpão. O senhor já sentiu um bafo quente na nuca? Como reagiu? Já senti sim. O bafo da tua mãe, que errou de lado. Tu não leva um joelhaço porque é da imprensa nanica e eu não me prevaleço. Calma. Qual a influência da bombacha no machismo gaúcho? A maior ameaça aos machos do Rio Grande, de bageenses até o merchan de tablô, são esses tal de jeans. O gaúcho é o que é porque a bombacha dava espaço. Uso bombacha até no consultório. Quando a ocasião social, uso até um enfeite do lado, mas nada que brilhe, senão é bichice. Para apertar meus fundidos, só mão de chino. E agora uma última pergunta. O que a Sociedade Psicanalítica de Bagé vai achar dessa entrevista? A Sociedade Psicanalítica de Bagé, que se reúne semanalmente no CTG Rincão da Sublimação Consciente, o único lugar do estado em que mancha de gordura na toalha de papel é interpretada na hora, eles me consideram uma res desgarrada porque sou muito radical. Não me expulsaram ainda porque querem me capar antes. Curiosidades. Além de escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, dramaturgo e romancista, Luiz Fernando Veríssimo também atuou como músico. De acordo com a página da Wikipédia sobre o autor, ele fez parte do conjunto musical Renato e seu Sexteto, nos anos 60, que se apresentava em Porto Alegre. O grupo era conhecido como o maior sexteto do mundo, pois tinha 9 integrantes. A 63ª Rádio Uni termina aqui. Participam da produção Aline Nunes, Ilma Pereira, Jéssica Robledo, Eduarda Mansky, Flávia Robin, Yasmin Trindade e Fernanda Morrudo. As artes foram feitas por Flávia Robin. A direção geral é de Carolina Fernandes. A edição de áudio ficou por conta de Eduarda Mansky. As curiosidades foram gravadas por Yasmin Trindade. A música de abertura é de Igor Krieger, com voz adicional de Aline Reinhardt. E eu sou Aline Nunes e fiz as passagens. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Até mais!